entrevistado de hoje é empresário, mestre em bioenergia e grãos, além de doutorando em fitopatologia, mais conhecido como o menino dos nematóides. Vinícius Lebrunker conta sobre os desafios de ser um empreendedor apaixonado por uma área do agro que pouco se fala e quase nada se vê, a qualidade do solo. Seja muito bem-vindo, Vinícius Lebrunker. Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. A Catarinas T-Shirt também acredita no agro. Confira os modelos de camisetas exclusivos em catarinast-shirt.com.br. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast no AgroPod. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é a análise do solo, da sua propriedade, da sua fazenda, para ter o maior retorno possível. E é por isso que hoje a gente recebe aqui o Vinícius Lebrunker, que é da VL Agronegócios. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Catherine. Eu estou extremamente feliz de estar aqui com você. Obrigado pelo convite e vamos bater um papo aí sobre análise de solo. Que legal, a gente que fica muito feliz por você ter aceito o convite. Então hoje a gente vai falar de um assunto super importante, né, que é manter a qualidade do solo, manter esse solo equilibrado, mas que às vezes acaba sendo negligenciado pelo produtor, né? Com certeza, Catherine, eu falo, o produtor, muitas vezes ele não tem a consciência de que a gente precisa saber a quantidade de nutriente que a gente tem no solo. Hoje, as plantas, elas necessitam de uma quantidade de nutrientes específica, né? Quando a gente vai lá estudar o solo na agronomia, quando a gente está fazendo lá a graduação de agronomia, existe uma lei do mínimo, né? Que é a quantidade essencial de cada nutriente que a planta precisa. E se um desses nutrientes eles estiverem em excesso ou em falta, atrapalha toda a cadeia produtiva dessa planta. Por isso que é importante fazer essa análise e esse planejamento sempre com antecedência, né? Antes de fazer a plantação. E aí eu quero te perguntar também no sentido da plantação em si. É diferente a análise do solo se eu vou mudar o cultivo? Por exemplo, se eu vou sair de uma soja, vou plantar feijão. Tem diferença nesse equilíbrio? Como que funciona? Tem total diferença quando a gente vai plantar uma soja, vai plantar, por exemplo, um HF. Primeiro que a quantidade de determinado nutriente para a planta vai mudar. Então, por exemplo, a gente sabe que hoje a cultura do milho, por exemplo, a gente precisa de muito nutriente, por isso que a gente joga ali muita ureia, né? Então, a soja ela vai precisar já de outros nutrientes. Quando a gente vai para a linha de HF, por exemplo, a quantidade de fósforo, de nitrogênio, a quantidade de adubação é muito maior. Então, por isso que é importante toda a cultura que a gente for colocar, anteriormente a gente fazer uma análise de solo. E hoje o seu laboratório está estabelecido na região de Catalão, isso? Exato. Foi até engraçado que eu cheguei em Catalão no final de 2019 e eu nunca tinha tido o sonho de ter um laboratório de análise de solo. A minha área sempre foi a nematologia, os fitonematóides, né, esses vermes do solo. E com o passar do tempo, né, eu vi que a região ali de Catalão era uma região bastante promissora. E eu tinha esse desejo de abrir esse laboratório de nematóide, então eu englobei tudo e falei, não, então a gente vai colocar aqui um laboratório de solos e de nematóides. Hoje a gente está lá com esses dois tipos de análise, solo e nematóides. E como que funciona o laboratório em si? Você está estabelecido nessa região, mas você recebe matérias de outras cidades também. Sim, eu falo assim, a sede, né, o ponto físico é em Catalão. Mas a gente recebe análise de solo de todo o Brasil. O pessoal manda por ônibus, manda por Sedex, enfim, né? Porque assim, não importa aonde você vai mandar suas análises de solo, até porque o resultado a gente manda por e-mail, pelo WhatsApp, hoje ficou muito fácil a gente mandar os resultados. O que o pessoal realmente precisa ver, né, é a qualidade de onde você está mandando para fazer essas análises de solo. E vocês fazem essa orientação da coleta também, ou precisa ter um técnico específico para fazer? E também a demarcação, né, do local. Eu falo assim,
Eu sempre falo assim para os meus funcionários que assim, uma das visão, missão e valores do laboratório é que a gente entregue um resultado bem condizente e coerente com o que o solo foi entregue lá no laboratório. Então, por exemplo, o produtor ele foi lá e coletou uma amostra de solo de 0 a 20 centímetros. Ele entregou para a gente tem que entregar um resultado condizente com aquilo que está lá no campo, né? Quando um produtor ou um agrônomo vai lá e coleta uma análise de solo, por exemplo, assim, de 20 a 40, que é onde tem poucos nutrientes, e coloca na identificação que coletou, por exemplo, de 0 a 20, esse resultado ele não vai estar condizente com a realidade do campo, né? Então, por isso que é importante uma boa amostragem, uma boa coleta, porque a gente vai levar para o produtor um resultado de acordo com o tipo da coleta que ele fez, né? Então, se a coleta dele sai errada, o resultado também vai sair, digamos assim, errado, né? E a orientação é que a coleta seja sempre de 20 centímetros ou para algumas culturas em específico que tem uma raiz mais profunda, precisa ter mais profundidade mesmo? No geral, quando a gente pega, principalmente aqui na nossa região, que o pessoal planta mais soja, milho, o pessoal faz 2 tipos de análise, né? Uma análise de 0 a 20, que é onde tem a maior quantidade de raiz, né? E uma de 20 a 40 para quê? Para que realmente a raiz consiga descer nesse perfil do solo, né? Então, quanto mais nutrientes eu tiver mais profundo, mais a minha raiz vai atrás desses nutrientes, né? Então, a ideia é que faça esses 2 tipos de análise, 0 a 20 e 20 a 40. Aí, quando a gente vai para a agricultura de precisão, o pessoal já faz uma análise mais estratificada. Às vezes faz uma análise de 0 a 10, de 10 a 20 e de 20 a 40. E falando de agricultura de precisão, a gente tem visto um aumento muito significativo, né? Porque acaba se tornando muito mais assertivo para o produtor e a gente sabe que hoje a margem é muito pequena. Então, quanto mais ele economizar de investimento ali de fertilizante no solo, ele vai ter um resultado melhor, né? Exato. O que a gente procura é que o nosso solo ele seja o mais homogêneo possível. E nosso solo, ele é muito heterogêneo. A gente fala que o solo é uma matriz bastante complexa, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise de solo em pontos diferentes, você vai ter uma quantidade de nutrientes totalmente diferente. E até a textura do solo de um ponto para o outro vai mudar. Quando a gente vai para a agricultura de precisão, o que a gente quer? A gente quer padronizar esse solo, né? Por isso que é importante, né? A gente fala de grids, que é de quantos em quantos hectares que a gente faz uma coleta para fazer a análise de solo. Quanto menor seu grid, né, que é os hectares, e que você tirar a análise de solo, mais preciso você vai estar sendo ali na hora de fazer sua adubação. E aí a gente fala assim, imagina que em determinado ponto a gente precisa de uma quantidade de, por exemplo, de fósforo, uma quantidade maior que a gente vai precisar aqui. E no outro a gente precisa de uma quantidade menor. Se a gente faz uma adubação igual para todos, esse solo não vai estar homogêneo. E às vezes a gente vai estar o quê? Desperdiçando, por exemplo, fosfatado da vida, né? Então, a agricultura de precisão, ela vem para fazer o quê? Primeiro, economizar. Economia. Por quê? Porque a gente vai estar fazendo um solo ali padrão e a gente vai ter mais produtividade, porque a planta ela vai responder, né? E hoje você tem parcerias, você faz esse trabalho de agricultura de precisão? Não, nós temos parceiros que fazem esse trabalho de agricultura de precisão, né? Os agricultores de precisão, na verdade, quem mexe com essa parte de agricultura de precisão são nossos clientes, mas tem alguns clientes, né, que são mais chegados, que a gente acaba indicando o trabalho deles, são trabalhos que a gente confia, a gente acaba indicando os trabalhos deles aí para os produtores. E pelo que você tem acompanhado aí ao longo do seu desenvolvimento, tanto do crescimento do laboratório, do seu trabalho na área, o agricultor ele está consciente dessa necessidade? A agricultura de precisão já é uma realidade? Já é uma realidade na nossa região, mas eu falo assim, a agricultura de precisão ela é muito linda e muito boa de se fazer e seria bom se todo mundo fizesse, né? Mas hoje nós ainda temos alguns gargalos, né, alguns entraves para a gente fazer uma agricultura de precisão. Porque de nada adianta a gente fazer uma análise de solo de cada 5 em 5 hectares, ou cada de 1 em 1 hectare, fazer os mapas, né, se a gente não tem os equipamentos, né, apropriados para a gente fazer aqui a distribuição em taxa variável. Né? Então, hoje os produtores, alguns, não têm esses equipamentos para adquirir essa tecnologia que é a de agricultura de precisão, né?
Então, a gente precisa ainda dos produtores comprarem esses maquinários, né? A gente sabe também que não é barato e o agro, né? Estamos num momento aí difícil, mas a realidade hoje já é uma realidade. Eu acredito assim que no futuro, né? Um futuro bastante próximo, para quem realmente quer incremento de produtividade, aumento de produtividade, todo mundo vai ir para o lado da agricultura de precisão. E por que você escolheu trabalhar com análise de solo dentro de tantas áreas, né? Dentro da engenharia, hoje você já é mestre, é doutorando também, né? Por que você decidiu trabalhar com análise de solo? É engraçado que, por eu ter ido para esse lado, né, de doenças de plantas, né? Eu fiz mestrado na parte de bioenergia e grãos, que foi na parte de nematologia. O doutorado em fitopatologia estou fazendo, né, na parte de nematologia também. E os solos, ele caiu porque quando a gente vai hoje montar um laboratório de nematóide, quando a gente vai fazer só análise mesmo, que a gente não monta um centro de pesquisa, ele não é viável financeiramente, né? Então, hoje, um laboratório que sustenta um laboratório, quando a gente pensa em laboratório agrícola, é a análise de solo, né? Então, por isso que eu acabei indo para esse lado dos solos. E o que é engraçado é que assim, eu não tinha esse feeling, dessa intimidade com a análise de solo. Mas hoje eu sou apaixonado. Eu falo assim, tem hora que eu penso assim, eu vou fazer até um doutorado em química, que a gente fica tanto mexendo com aquilo que a gente toma amor. Que legal. Então, cada amostra que você recebe, cada solo que vem de uma região diferente, é um bebezinho que você está ali conduzindo ele por todo o processo, né? É um bebezinho que a gente tem que tomar muito cuidado com ele, né? Então, o solo, quando ele chega no laboratório, ele passa por diversos processos, né? O pessoal acha que, assim, com análise de solo é a gente pegar esse solo, colocar numa máquina, que ele vai fazer a leitura de tudo. Mas, ao mesmo tempo que a gente evolui muito com algumas tecnologias de laboratório, né, para fazer análise de solo, tem outras ainda que a gente ainda é muito arcaico, né? E fica muito a desejar, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nesse todo o processo de análise de solo, ainda mais um laboratório, né? Que a gente está aí iniciando, aí que a gente precisa tomar bastante cuidado mesmo. E como que é o processo da amostra dentro do laboratório? Ela passa por quais análises? Como que é esse processo? Olha, é um processo que eu falo assim, ele passa por diversas etapas, mas resumindo assim, é como se a gente pegasse nossa análise e estratificasse ela em umas 7, 8 partes, né? Então a gente faz, por exemplo, assim, faz o ataque de Melish, que a gente fala que é com ácido sulfúrico e ácido clorídrico, para fazer leitura, por exemplo, dos micronutrientes, cobre, ferro, manganês, zinco, potássio e fósforo. A gente faz a extração, por exemplo, assim, com KCl, com cloreto de potássio, para fazer a extração de cálcio e magnésio. Faz análise de boro separado, enxofre separado, textura separada. Então, assim, desde quando ela entra no laboratório, a primeira coisa que a gente faz, né, identificação e depois colocar para secar. Aí depois, sim, que tirou a umidade, a gente faz essa estratificação. Quanto tempo demora para uma amostra dentro do laboratório passar por todas essas etapas? Olha, para ela passar por todas as etapas, por exemplo, se eu falasse assim, hoje eu tenho, sei lá, 20 análises para fazer. Se eu colocar ela para secar hoje, por isso que às vezes é um processo demorado, porque a gente precisa tirar a umidade do solo, né? Então, quando a amostra chega, a gente prepara ela para secar, né? Colocar na estufa, a gente seca a 50 graus Celsius lá, e então a gente tem que deixar um período ali secando, né? Então, geralmente a gente só vai fazer, digamos assim, o ataque que a gente fala, que é colocar o solo em contato com o reagente, só no outro dia. Então, se eu tiver umas 10 análises, por exemplo, para fazer hoje, chegar hoje, amanhã ou depois da manhã ela já está pronta, né? Então, assim, não é demorado. Qual que é o grande desafio nosso, né, como um laboratório que também está iniciando, né? Primeiro, é que nós não temos maquinários automatizados, né? Como outros laboratórios, que eu falo bigs laboratórios no Brasil tem, né? E segundo também, que mão de obra, né? Que a gente precisa de mão de obra também. E a quantidade de análises vai demandar muito também se a gente vai conseguir fazer essas amostras, gerar esses resultados rápido ou devagar, né? Então, por exemplo, sua amostra pode chegar hoje, que hoje
por exemplo, assim, a gente está no meio de um processo de um lote. Então, ela só vai ser analisada na próxima semana. Então, assim, não é demorado, mas na época da safra mesmo, chega muita quantidade. É tudo de uma vez. Aí não dá para fazer de um dia para o outro. Aí a gente divide os processos. E você falou bastante sobre nematóides, né? Por que eles são importantes e qual que é a contribuição deles para o solo? Oh, A pergunta gigantesca. Não, é uma pergunta que eu falo assim, ó. Hoje o produtor, ele ainda tem, né, essa preocupação com solos, né? Vamos fazer análise de solo, até porque interfere muito no preço do adubo, né? Ele saber quanto que realmente ele tem que jogar de adubo ali, o adubo tá caro, né? Mas quando a gente vai para a parte de nematóide, aí o produtor já não tem essa consciência, né? Por quê? Porque a gente fala que o nematóide, ele é um verme invisível, né? E a gente não consegue ver a olho nu. Quando a gente pega, por exemplo, assim, uma lagarta, a gente vai lá numa plantação de milho e soja, a gente tem uma lagartinha lá, a gente consegue ver a lagarta. Se a gente consegue ver, o que a gente vai lá? Pega um inseticida, mata a lagarta. Mas o nematóide a gente não consegue ver, e o produtor não consegue ver. E é muito engraçado, porque eu sempre trabalhei na área comercial, e eu chegava lá, eu era até conhecido como o menino do nematóide. Eu chegava para conversar com o produtor, às vezes assim no início, né? Você não tem muito assunto, aí você vai puxar um assunto. Aí eu falava sobre nematóides. E quando eu chegava lá, eu perguntava pro produtor, você tem nematóide na sua área? E ele falava assim para mim, não, graças a Deus aqui a gente não tem problema com nematóide. Aí a pergunta-chave, mas você fez análise? Não, nunca fiz análise, não. Então, assim... Como você sabe que não tem? Como você sabe, né? Então, o nematóide, ele é um verme natural do solo, né? Então, assim, ele está natural. A gente não tem como extinguir os nematóides, porque são igual fungos e bactérias, são seres, né? São naturais ali do solo, né? Faz parte do nosso ambiente. Então, assim, o produtor, ele não tem essa consciência que a gente precisa fazer essa análise de nematóide. Hoje, com a extensa produção de biológico, de produtos biológicos que a gente tem no mercado hoje, o produtor sim começou a olhar de uma maneira diferente de que sim precisa fazer uma análise de nematóide e precisa fazer esse controle, né? Até um dado importante para que assim, a Syngenta fez uma pesquisa e ela fala que a cada 10 safras de soja, uma é perdida por nematóide. Nossa, é muito considerável esse número. Muito. E assim, e é o que eu falo, mas o produtor, ele não tem essa ideia, essa noção de que ele está perdendo muita produtividade por conta de nematóide. Quando ele percebe? Quando a gente fala que tá as famosas reboleiras. O que são isso? As plantas, elas começam a ficar debilitadas, né? Em pequeno porte, amarelas. E aí, naquele momento ali, já não tem mais o que se fazer. Ela já não vai produzir. Já a produtividade dela já foi comprometida e a gente não consegue mais entrar com controle. Controle de nematóide é no preventivo. A gente nunca faz no curativo. Não funciona. E aí ele corre o risco de perder uma produção inteira. Ele corre o risco de perder, né, dependendo da gravidade, uma produção inteira, né? Mas é o que eu falo assim, os nematóides, eles têm uma mobilidade no solo muito pequena. Então, assim, o que faz a gente ter nematóide na área inteira? O próprio ser humano, o maquinário, que leva esse torrãozinho de solo para outras partes da fazenda. Então, você está ali fazendo o quê? Uma propagação do seu nematóide. Então, na lavoura vai aparecer essas manchas lá, né? Então, em um determinado local vai ter uma mancha, em outro vai ter outra mancha, e assim vai comprometer na produtividade. E aí, se identificar essa mancha, depois que ele não fez análise de solo anteriormente, é possível combater naquele local para não se espalhar para o restante da propriedade? Aí depois que a gente colhe, né? Seja soja ou milho, a gente colhe, né? E aí, naquele local ali, né? É importante, na verdade, assim, naquele local a gente já fazer uma amostragem, né? E levar para o laboratório, né? E aí a gente vai identificar, porque muita gente também acha que nematóide é tudo igual, né? E nematóide a gente tem gênero, espécies, raças, assim como a gente tem no fungo, né? Nas bactérias. Então a gente tem gêneros, espécies e raças diferentes. Então é importante a gente identificar qual o gênero de nematóide, pelo menos o gênero, a gente identificar qual o gênero que é,
para a gente conseguir ali, na safra que vem, fazer um manejo, né? Então, por exemplo, se a gente tem ali um gênero de meloidose, a gente vai colocar uma cultivar de soja, um híbrido de milho resistente àquele nematóide, né? Porque assim você faz com que aquele nematóide, aquele vermezinho, ele não consiga se alimentar da planta. E ele acaba morrendo, que a gente fala de fome. Então não é nem uma aplicação de um inseticida diretamente. Às vezes você identificar o gênero e você plantar uma cultivar específica, você já consegue eliminar, então? Hoje a gente fala quando a gente fala no controle de pragas e doenças, a gente tem que pensar no todo, né? O que a gente mais tem hoje é uma perda muito grande de tecnologias. Então, hoje a gente vai lá, faz o melhoramento genético para por exemplo, um híbrido de milho resistente à lagarta. Cigarrinha, hoje tá, né? A gente tenta fazer, né? Ainda não tem um híbrido de milho resistente à cigarrinha, mas vamos pensar na lagarta. Aí o que acontece? O produtor ele começa a usar esse milho e vai expondo ele, sempre usando essa tecnologia. A lagarta, o nematóide, ele é um ser vivo, né? Então ele começa a ganhar também, ou ele passa por um processo de mutação, ou ele passa num processo de seleção, né? Então assim, as lagartas que não conseguem comer o milho, por exemplo, vão morrer, e aquelas que já têm uma capacidade de se alimentar vão fazer o quê? Se multiplicar. Então, uma tecnologia sozinha, ela não consegue controlar esse nematóide, essa lagarta no geral. A gente fala de manejo integrado, né, que a gente utiliza a tecnologia genética, aí a gente faz um manejo cultural, que é uma rotação de cultura, a gente pode colocar um nematicida químico ou biológico, né? Então a gente usa várias ferramentas para poder controlar esse nematóide. Fazer um controle eficiente, né? Porque às vezes você pode estar utilizando uma cultivar e na safra que vem essa cultivar perder essa resistência, né? E essa mutação, ela é comum também de resistência, né? Então, por isso que você falou lá no começo, quando a gente começou a entrevista, sobre a importância de estar fazendo periodicamente essa análise. Exato. Eu falo assim, ó, quando a gente coloca, por exemplo, assim, acontece isso muito com o nematóide do cisto, que é o Heteroda glycinis. A gente foi lá e identificou qual raça que é. Porque o Heteroda glycinis, ele tem raça, 1, 2, 3, enfim. A gente identificou qual raça que é. O que o produtor faz? Não, então vamos colocar aquela cultivar resistente à raça, por exemplo, 2, que é o que tem lá. Quando a gente começa a colocar só essa cultivar resistente à raça 2, se eu tenho uma outra raça lá, mesmo que uma quantidade menor, o que ela vai fazer? Aumentar. Então, por isso que a gente fala o seguinte, a gente não pode ficar utilizando uma mesma tecnologia. Então, eu vou utilizar essa que tem resistência à raça 2, 4, 6, 14, mas amanhã eu vou utilizar uma que tem, por exemplo, a raça 2, 3, 4, 6, 7 e 8. Entendeu? Que aí você vai conseguindo fazer um manejo e conseguindo controlar as possíveis outras raças que tem ali. E o mais interessante é o que você falou, né? Que você não tá vendo eles. Eles estão lá no subsolo e você tá percebendo, tá até bonito, mas quando a planta começa a murchar... Exato. Porque assim, ó, é engraçado que o fitonematode, o nematóide, ele tem uma coisa. Quando a gente fica doente, a gente fica às vezes com mal-estar, pode ser que a gente apareça algum sintoma, né? Às vezes a gente fica um pouco mais amarela, às vezes pode aparecer alguma mancha, e nem sempre o nematóide, né, a planta, vai aparecer algum sintoma. Então, por exemplo, qual que é o principal sintoma na planta que vai aparecer? O porte reduzido e a planta amarela. Né? Só que, às vezes, a nutrição que você está colocando para aquela planta é tão boa, seu solo é tão bom, que às vezes não vai aparecer sintoma. Mas não quer dizer que o nematóide não está ali diminuindo sua produtividade. Às vezes só não apareceu o sintoma, mas ele está ali se alimentando e diminuindo sua produtividade. A gente pode, então, comparar a análise de solo com aquele check-up anual que a gente faz, que é o exame de sangue? Total, exatamente, né? É basicamente isso. A gente precisa fazer um check-up sim, né? Porque a gente para pensar, as plantas, uma vez que a gente coloca, né, o adubo ali, a planta ela vai se alimentar, então ela vai começar
a retirar, extrair os nutrientes do solo, né? E muitas vezes esse nutriente, ele vai para onde? Para o grão. Então a gente está pegando todo o nutriente que tem no solo e mandando para o grão. E o grão a gente faz o quê? Consome. Então não volta, esse nutriente ele não volta para o sistema. A gente está retirando e não está colocando, né? Então como é que a gente coloca de novo? Através dos adubos que a gente tem, né? Aí a gente sempre tem que estar fazendo esse check-up para ver se, se os nutrientes, a quantidade que a gente tem ali está em equilíbrio. Quando a gente faz esse hemograma completo do solo, assim como a gente faz o nosso, a gente faz reposição de vitaminas, né? De alguns. É o mesmo processo, né? E aí você descobre uma possível doença no começo e você consegue, com a manutenção ali, algumas mudanças alimentares, alguma complementação de medicamento, você consegue melhorar. Que é o mesmo fluxo da planta, né? É o mesmo, exatamente. Se a gente fosse pegar assim, fazer um hemograma completo do completo, o que a gente iria fazer? Ia fazer análise de solo, né? Macro, micronutrientes, textura. A gente ia fazer análise de nematóide, a gente iria fazer análise de fungo e bactéria. Aí seria um hemograma. Seria, assim, a perfeição. E é o que todo pesquisador, né? Na verdade, ele queria que isso acontecesse, né? Porque muitas vezes o produtor, ele foca muito na análise de solo. E lembrando que tem alguns ainda que não têm essa consciência, né? Mas imagina, nematóide, fungo e bactéria é muito deixado ainda de lado, né? Então, assim, seria o hemograma perfeito se englobasse esses três também. E sabe o que me chama a atenção? O quanto o seu olho brilha quando você fala disso. Dá pra ver que você realmente faz com prazer. Eu gosto muito, né? Assim, quando a gente começa... Porque eu tive uma vivência no campo, né? Então eu fui assistente técnico, eu fui representante comercial, fui franqueado, enfim. Então eu vivia muito o campo. Então eu sei como o produtor, né, pensa, age. A lida do campo, eu tenho essa experiência. E aí hoje, quando a gente vai para o laboratório, né, que a gente vê lá assim, como que realmente funciona, a gente passa a ganhar mais experiência e até entender até um pouco mais o produtor também. Então, assim, eu gosto muito, né? Uma coisa que a análise de solo, quando a gente foi estudar solos na faculdade, eu sempre gostei muito, né? Eu não era aquele aluno nota 10, né? Mas eu era aquele aluno, assim... Curioso, exato. Eu sempre estudava, assim... Os meus colegas de sala sempre falavam assim, não, mas é para estudar só até aqui. Eu sempre me aprofundava um pouco mais, nunca fui aquele aluno nota 10, mas eu me aprofundava um pouco mais porque eu gostava. Gostava bastante. Que legal. E você acha que é isso que faz a diferença hoje? Porque para você empreender é um investimento alto, né? Você começar um negócio do zero, como você começou, tem que ter muita coragem, muito amor mesmo, né? E eu falo assim, e assim, o bom é isso, a gente ter coragem e amor. E às vezes o ruim também. Porque quando você tem muito amor, você, assim, às vezes você não se permite errar, você não se permite ter algumas falhas, né? A gente quer um amor perfeito, né? A gente quer aquele amor maravilhoso. E nem sempre né? É o que eu falo assim, empreender hoje, o maior desafio que eu já tive na minha vida. Olha, eu já estudei para passar no mestrado, no doutorado, já fiz provas dificílimas aí, né, na graduação, mas o meu maior desafio, sem sombra de dúvidas, foi e é empreender. Empreender, eu falo assim, você tem muito amor, mas depende também muito do que? Do mercado, né? Vai depender das suas... Você começa a lidar com outras coisas que você não é habituado. Por exemplo, o financeiro, né? Hoje, né, nossas escolas não ensinam a gente a lidar com dinheiro, né? Hoje a gente gerir pessoas, né? Muitas vezes a gente também não tem esse perfil de gerir pessoas. Então, entra outras responsabilidades que a gente não é habituado. A gente só sabe falar de fungo, nematóide, bactéria e solos, né? E empreender é tudo um conjunto, realmente, né? Eu acho que isso que você falou é bem interessante, porque a gente não é preparado para empreender. A gente é preparado para ser funcionário, né? Exato. Todo mundo, parece que a cadeia inteira prepara a gente para isso. E hoje a gente vê a fazenda em si uma empresa. Total, né? E hoje, o mais engraçado é que, assim, tem muitas... Aí a gente tem de todo tipo, né? Mas tem muitas empresas ainda, as que eu falo do agro, né? As que a gente fala empresa, fazenda. Sim. Né? Que ainda não tem esse espírito que é uma empresa mesmo, né? Que não tem aquele entrada e saída bonitinho, né? Que não sabe com o que gastou,
que só vai lá e, né, final da safra ali, 30/4, 30/5, vai lá e paga a revenda e pronto, acabou, e o que sobrar, né? Então, tem ainda produtor que não tem esse feeling que, assim, eu preciso ter um caixa, eu preciso, né, ter o setor financeiro, eu preciso ter o setor administrativo, o RH, enfim, né? Então, tem empresas ainda que tá nesse processo que o produtor, ele é o faz tudo, né? E assim, o produtor, eu falo, é uma responsabilidade muito grande, que ele é um empresário, ele tem que comprar, e ele tem que comprar bem os insumos, ele tem que vender, muitas vezes não depende dele a venda, mas ele tem que saber qual é o momento certo de vender, ele tem que saber como que é o solo dele, né, preparar o solo dele, quanto que ele vai jogar de adubo, ele precisa saber da soja, quando ela está doente ou não, quando é o time de aplicar o inseticida ou não, então é muita coisa para o produtor. Então, assim, se a gente não passar a, né, deixar esse amor um pouco e passar as responsabilidades para outras pessoas, a gente não dá conta. E fora o clima, né? Sim, que é sempre instável e você não tem como ter uma segurança, né? O clima hoje, infelizmente, né, nem as previsões meteorológicas aí está conseguindo nos dar uma precisão certa de qualquer hora de plantar, chuva, vai cair quantos milímetros, né? Então, eu falo assim, eu nunca tive vontade de ser produtor. Eu acho que eu não tenho esse dom, esse amor. Mas eu admiro muito o produtor, porque são muitos desafios diariamente que o produtor tem que passar. Né? E hoje, empreendendo, qual que é o seu maior desafio? Olha, assim, além de todos... Olha, o que a gente quer, quando a gente fala assim, eu ainda tenho aquele amor, né? Então a gente quer ser um ótimo líder, mas a gente quer um resultado perfeito, e a gente quer uma turma engajada, e a gente quer reconhecimento, né? Então hoje eu falo assim, qual que é o meu principal desafio, né? Conseguir esse reconhecimento de uma escala big, que a gente não fala numa escala local, a gente fala numa escala big. Mas para a gente ter esse reconhecimento, né, a gente tem que fazer o trabalho dentro de casa muito bem feito. Então, o reconhecimento hoje é algo assim mais difícil. Porque aí eu englobo tudo. Porque aí a gente tem que estar fazendo realmente a lição bem feita, a gente tem que ter uma turma engajada, a gente tem que estar produzindo, né, tanto na produtividade quanto na qualidade. É um ciclo, né? É um ciclo. Você fecha todas as pontinhas aqui, deu tudo certo, muito bem. Exato. A gente sabe que até chegar nesse muito bem... Tem um processo, né? Que legal. E o que você imagina aí para o futuro? O laboratório ainda é recente, né? Tem um pouco mais de 1 ano e meio, mas como você falou, você já tem uma grande experiência aí na área, conhece muito do produtor, da rotina dele. Então, você tem um diferencial também, né? Sim, exatamente. Olha, para o futuro, eu falo assim, gente, eu vim para ficar. E a gente tem que pegar pessoas, né, laboratórios que nos inspiram, né? Então, assim, tem muito laboratório bom dentro do Brasil hoje, né? Então, que serve para mim de inspiração. Então, eu não quero ser apenas um laboratório que te traz uma análise de solo. Toma, pronto. Eu quero ser um laboratório que te traz também pesquisa. Porque eu tenho certeza que hoje a gente faz umas análises que amanhã eu vou ter condição de mudar essa forma de fazer análise, né? Então, eu quero sim ir para o lado da pesquisa um pouco, ser um laboratório que vai para a pesquisa. E quando a gente fala de nematóide, por exemplo, né, na parte de fitonematóide, primeiro, não são todos, são poucos laboratórios que fazem análise de nematóide, que é um processo muito manual, né, e que você tem que realmente ter conhecimento, um olho calibrado para diferenciar ali o nematóide. E então, a minha principal hoje, meu foco, né, seria a gente colocar um laboratório de nematóide totalmente equipado com a parte de molecular, DNA, fazer extração de DNA, RNA, para a gente levar para o produtor não só uma análise morfológica. Uma análise morfológica, assim, eu olho a Catherine e falo, a Catherine tem um cabelo loiro, ela é alta, ela é assim, assim. Hoje o que a maioria dos laboratórios fazem é isso. Então o que eu quero? Tirar o DNA, né? Tirar uma enzima desse nematóide, e aí eu tenho 100% de certeza que é aquele nematóide. Hoje o que eu quero é isso. E poucos laboratórios hoje fazem isso.
Me chamou a atenção que você falou olho calibrado. Por quê? Você analisa o micro-organismo ali e avalia qual é o gênero, a espécie? Exatamente. Então, a gente é treinado, né? O que a gente mais tem hoje são laboratórios que não tem uma pessoa adequada e estudada, né, para identificar aquele nematóide. Porque quando você que é leigo, bate o olho, você só vê e fala, tem uma minhoquinha ali, né, digamos assim, e é tudo igual, é muito parecido. E aí, quando você vai estudar, vai se aprofundar, você consegue ver uma diferença ali, os pequenos detalhes, né, de um gênero para o outro, de uma espécie para o outro. E detalhe, tem espécies que a gente realmente só consegue identificar através, por exemplo, de uma eletroforese de isoenzima. A gente vai pegar uma enzima do nematóide, né, fazer a extração dela e identificar. Como seria a extração de uma enzima? Eu fico imaginando aqueles projetos de ciências que a gente abria alguns animais de pequeno porte e fazia análise das partes do corpo. É mais ou menos isso? Assim, o nematóide, ele tem, por exemplo, quando a gente vai fazer uma eletroforese de enzima, a gente fala muito pameloidose, né? Então, a fêmea, ela tem, quando ela morre, esse com seus ovos dentro dela, né? Então, a gente nada mais do que coleta essas fêmeas, a gente tritura ela, e aí esses ovos, eles têm umas enzimas, né, que quando a gente passa na cuba para fazer a eletroforese, ela consegue, é um pouco complexo assim, a gente explicar sem ter uma imagem, né, mas ela consegue identificar essa enzima que o nematóide tem, tá? A gente fala assim, vamos colocar por exemplo, uma banda de nematóide que tem essa tal enzima. E aí o gel vai correr e vai ficar lá coloridinho se for aquela enzima determinado nematóide. Que interessante. Eu fico imaginando que é como um jogo de xadrez, né? Você fica movimentando as peças, analisando, traçando qual que é a estratégia. E quando você fala em estratégia, né, é justamente isso. Fazer uma análise de nematóide é uma estratégia, né, para ver quais cultivares você vai colocar, né, quais nematóides tem ali, né, se seu solo está equilibrado, são todas estratégias, né. A gente fala assim, eu como empreendedor, eu tenho que ter minhas estratégias, né, e o produtor também, ele também tem que ter as estratégias dele. Mas para ele ter essas estratégias, ele precisa do quê? De saber usar bem suas ferramentas, saber quais ferramentas você tem, né? Então... E quando ele não sabe, ele tem que saber quem procurar. Exatamente. Aquela famosa frase, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Exatamente. E hoje, né, quando você fala assim, eu tenho que procurar, né, uma pessoa que sabe, hoje o número também de consultorias aumentou muito, porque o produtor, ele viu, né, essa realidade de que ele não dá conta de tudo. Então, ele precisa de um agrônomo no campo. Então, hoje a gente tem muitas consultorias no Brasil, consultorias boas, formadas por uma equipe. E muitas dessas consultorias, elas têm o que a gente fala centro de pesquisa, né? Então, elas testam os produtos que estão no mercado, né? Então, por exemplo, estou com um problema com ferrugem. Então, eles plantam a soja lá, faz os bloquinhos lá e vai testando produto por produto e vê qual que é o melhor. Né? E aí ele consegue posicionar, né, essa consultoria consegue posicionar para o seu cliente qual produto foi melhor para controlar essa ferrugem. Né? Então, o produtor entendeu que, olha, eu vou fazer parte de uma coisa, mas eu sei que tem pessoas prontas e preparadas para cuidar da minha lavoura e fazer um posicionamento adequado. Que bacana. E você faz essa visita de campo também? Você ainda continua fazendo esse atendimento lá com o agricultor? Olha, na parte de solos, não. Na parte de nematóide, como é uma deficiência e muita gente não entende de fitonematóides, então o pessoal acaba me chamando, né? Então eu vou sim, numa lavoura ou outra, não é algo ainda que eu coloquei, né, como serviço, né? Futuramente a gente já está estudando isso, né, para ter uma consultoria com fitonematóides, mas por enquanto é só algumas chamadas que o pessoal tem dúvida, aí eu vou lá atender. Que bacana, e isso que acaba criando o relacionamento mesmo com o produtor, né? Que é muito importante, né? Hoje, ter esse relacionamento com o produtor, principalmente, né, que a gente que é empresário, a gente precisa ter esse contato com o produtor, né? A gente precisa o famoso boca a boca. Então, hoje eu faço um trabalho aqui com ele, vou lá na fazenda dele, troco uma ideia com ele, e amanhã ele já
já vai me indicando para outras pessoas, né? E é uma coisa, como você já percebeu, eu gosto, né? Dá pra ver assim, que o sorriso abre. eu sinto falta. Como eu fico ali muito no laboratório também, às vezes eu sinto falta de ir pro campo, porque eu era do campo, né? E eu fui pro laboratório, né? Então, assim, quando eu tenho a oportunidade de correr pro campo, eu vou lá pro campo e mato essa saudade. Que legal. E quando você resolveu fazer engenharia agrônoma, você quis já trabalhar, você já sabia em que área que você queria trabalhar desde do início lá da faculdade ou foi uma coisa do processo que você foi descobrindo? Olha, todo mundo fica assim, os meninos da faculdade, até quando me via trabalhando sujo de terra, falavam assim, nossa, você é cheio de terra. Achava muito que eu era futebol. Mas assim, eu nunca fui do agro. Minha família não tem terra, eu nunca tive contato com o agro. A agro caiu na minha vida, a agronomia caiu na minha vida por uma oportunidade que eu passei numa faculdade federal e fui fazer. A ideia era ficar 6 meses, né? E depois tentar o curso que eu queria, que era o direito, né? E nesses 6 meses que eu fui fazer, no interior do Piauí, fazia a faculdade de agronomia, eu apaixonei pelo agro. E aí eu não consegui parar mais. Então, assim, eu não sabia o que eu queria fazer. Então, ao longo da trajetória, depois eu transferi esse meu curso para Uberlândia, para a UFO, e lá eu conheci uma pessoa que eu sempre falo dela, chama Maria Amélia. A Maria Amélia é uma nematologista, né, era professora da Universidade Federal de Uberlândia. Se você é o menino do nematóide, ela é a mãe do nematóide. Eu sou filho da mãe. Exatamente. E aí, assim, ela brilhava, né? Ela é uma das melhores nematologistas do Brasil. E então ela me inspirou, né? Ela dava aula, assim, de uma forma que os olhos brilhavam muito. Então aquilo me encantou. Eu falei, gente, eu quero saber mais de nematóide, eu quero aprender mais de nematóide. Infelizmente, a Maria Amélia nos deixou esse ano, né? Mas ela deixou um legado gigantesco, não só para mim, mas para muitas pessoas, e deixou esse amor pela nematologia que eu carrego aí até hoje. Então foi graças a Maria Amélia que eu apaixonei pela nematologia. Que legal, tá vendo como os nossos mestres, né, os nossos professores são tão importantes na nossa vida, né? Nossa, é importantíssimo. Hoje, quando eu fui resolver, né, fazer o doutorado, eu já estava nesse processo, né, de montar a empresa já estava, né, caminhando para abrir. Quando eu fui fazer o doutorado, eu não pensei simplesmente só em questão de ter título, né? Mas ali você faz contatos, né? Você tem contatos bons, com professores bons, que você leva para a vida inteira, que vai te ajudar a percorrer esse caminho, né? Então, na faculdade, no doutorado, não foi diferente. Então, eu fiz ali a minha rodinha de pessoas que vai comigo para a vida inteira, né? Então, um professor, gente, se vocês souberem aproveitar ele, é um pai ou uma mãe que vai te caminhar pela vida inteira que você faz aí profissional. Que legal, é interessante analisar que você fez o caminho inverso, né? Geralmente as pessoas já nascem numa família de produtores e depois elas buscam estudar. E você fez o caminho oposto. Exato, eu assim, resolvi estudar e não tinha esse contato com o agro, né? Mas uma vez que, igual eu falei assim, eu sempre tive um sonho, né? Eu sempre tive um sonho. Eu não sabia qual que era, mas quando eu conhecia a nematologia, eu sabia qual que era meu sonho. Meu sonho primeiro era empreender, e eu passei por diversos locais, e mesmo na área comercial, eu sabia que eu queria mexer com nematóides. Eu falei, eu preciso. Então, assim, mesmo na área comercial, que eu tinha que vender milho, eu falava de nematóide. Aí eu fui fazer meu mestrado, porque eu queria mexer com nematóide. Eu fiz meu mestrado. Aí o que eu fiz? Falei, eu vou aproveitar o que eu tenho em mãos. O que eu tenho em mãos agora? É milho. Vou mexer com milho. Milho, nematóide é atacado por milho também? O milho é atacado por nematóide? E aí eu falei, então eu vou fazer meu mestrado com área na nematologia focado pro milho. Aí eu fui lá e fiz meu trabalho com isso. Então, assim, sempre tinha que ter nematóide. Então, assim, o meu sonho foi isso. Falei, eu quero trabalhar com a nematologia. E hoje eu trabalho com a nematologia. E é interessante isso que você fala, porque assim, talvez se você tivesse aberto o laboratório lá atrás, você não tinha essa experiência, você não tinha esse relacionamento com o produtor, todo esse conhecimento que você adquiriu ao longo dos anos, né? E é tão engraçado, isso que você falou, e muito importante, que assim, eu nunca pensei que eu iria para a área comercial,
porque eu sempre fui mais tímido. Você tem noção? As pessoas me perguntam, como você passou pela agronomia e não bebia, né? Tipo, então, assim, eu passei pelo agro e eu não bebo, eu passei pelo agro e eu não ia em festa de república. Então, eu sempre fui um pouco mais tímido, eu sempre fui um pouco mais acuado. Eu não era daqueles que ficava lá no fundão, bagunçando, porque... Então, esse era mais o perfil do pessoal que ia pro comercial, né? A galera que bebe, que mais despachado, que conversa com todo mundo, que mora em república, né? Então, meu perfil não era esse. Mas é tão engraçado, né? Deus sabe o que faz, né? Que eu desenvolvi na área comercial. Então, eu comecei como trainee, fui como AT, aí fui como representante de 2 marcas aí. Então, assim, para onde eu achava que eu não tinha talento, né? Talento nenhum, eu desenvolvi nisso. E hoje, assim, eu dou graças a Deus de ter passado pela área comercial. Porque você aprende a conversar com as pessoas, você aprende a conversar com o produtor, você entende a realidade do produtor, você vivencia o campo. Então, se eu tivesse hoje, né, igual você falou lá atrás, né, com o meu laboratório, desde lá de trás, eu não teria tido essa experiência que eu tenho hoje. É uma bagagem tão importante, né? Porque, como você falou, você entende as dores dele agora. Entendo. Então, assim, não só entendo, mas também é bom, né, assim, você saber que um produtor chega lá, né, um agrônomo, ele vai te perguntar, por exemplo, que soja que eu posso colocar? Então, você tem noção de que soja que o produtor, né, a região ali tá usando, né? Você sabe, por exemplo, quanto a quantidade de semente que vai utilizar. Claro que nós, como laboratório, nós não fazemos essas recomendações, né? Realmente fica para o agrônomo de campo, né? Mas a gente sempre que pode ajuda o produtor ali, porque a gente entende do campo também. E é bom que você também passe uma segurança para ele, né? Porque você conhece a cadeia em si, você não está analisando só aquele ponto ali da análise do solo, que não é só, né? Já é muita coisa. Muita coisa. Olha, eu falo assim, eu trabalhei numa empresa, numa multinacional na área da pesquisa. E o que a gente vê é realmente assim, né? Ali o pessoal fica mais na pesquisa mesmo, não tem esse feeling comercial. E a mesma coisa do pessoal que é só comercial, às vezes não tem esse feeling da pesquisa. Eu acho que todo mundo do comercial tinha que passar pela pesquisa e todo mundo da pesquisa tinha que passar pelo comercial. Porque hoje, o comercial também faz um pouco da pesquisa. Quando a gente faz um lado a lado, quando a gente coloca um produto novo ali no campo para testar, seja químico, físico, ou químico ou biológico, seja uma cultivar ou um híbrido de milho novo, a gente está ali para avaliar uma doença, né? Falar para o produtor, olha, a incidência de tal doença deu baixa, né? Olha, seu milho foi mais atacado com cigarrinha. Então, precisa desse requinte, desse feeling. Esse feeling, Exato, precisa desse feeling da área da pesquisa também. Assim como o pessoal da pesquisa precisa entender qual que é a jogada da área comercial. Então não adianta eles, né, selecionarem um determinado híbrido ou uma cultivar de soja ou um produto que vai ficar caríssimo lá no campo que o produtor não vai ter condição de usar. Não adianta chegar lá e passar 3 litrinhos de aminoácido se Exato. você não conhece como que é o seu solo. Exato, exatamente, né? Então por isso que hoje, quando a gente fala até da pesquisa, né, ela é subdividida em várias etapas, né? Então tem o DM, o desenvolvimento de mercado, ele já tem essa pegada, né, que ele fica um pouco no campo, né, e um pouco na parte da pesquisa, né? Então é importante a gente ter essa troca sempre da pesquisa com o campo, né, o comercial. Que legal. Eu queria que você falasse agora para quem está pensando assim, tanto em empreender ou quem está pensando em estudar a essa área que você é tão apaixonado com os nematóides, que acho que é a primeira vez que eu vejo alguém falando de nematóides de forma tão apaixonante. É o menino dos nematóides mesmo. E o que você diria para as pessoas que estão pensando em seguir esse caminho, em estudar, você que fez todo esse caminho oposto, mas que conseguiu equilibrar muito bem essas áreas? Olha, eu falo assim, todo estudo, eu levo isso comigo, né? Tudo que você estuda, pode ser que naquele momento você não vai precisar, mas em determinado momento você vai utilizar aquilo. Então, estudar, eu falo assim, eu vim de uma família, minha mãe, né, fez 4 graduações, né? Então, minha mãe nunca parou de estudar. Então, ela em si sempre incentivou muito a gente. Então, às vezes é doloroso, Uma coisa que eu falo assim, ó, você não precisa ser o melhor, você não precisa estar na universidade melhor, você não precisa ser o melhor da sua turma, mas você precisa se dedicar, né? Então, se dedique.
né? O caminho, ele é difícil, mas se realmente você você tem um sonho de mexer com nematóide, de mexer com vírus, bactéria, vai fundo. E se você quer empreender nesse assunto, né? Eu sempre falo assim, ó, empreender, a gente vai muito no peito, né? Eu quero empreender, a gente sempre vê o cenário melhor, né? Falar assim, vai dar tudo certo, porque eu sei. Se eu sei, vai dar certo, né? Então, uma coisa que eu falaria hoje é para a pessoa assim, você que quer empreender, estuda o mercado, né? Coloca uma pessoa do seu lado que já entende, né? Vamos fazer um planejamento, né? Vamos ver como que a projeção para esse ano, será que vai, né? Você já tem uma carteira de clientes, você não tem, faz uma projeção para esse ano, para o próximo ano. Então, assim, se prepare, porque por mais que você tenha amor e que você saiba, pode ser que nem sempre a realidade é tão bonita igual você pensa. Nem sempre só o amor é o suficiente, né? Exatamente. Assim como no relacionamento. É assim como o relacionamento, exatamente. Assim como no relacionamento, a gente precisa de outras coisinhas ali para manter, né? O empreendedor é desse jeito também. A gente tem amor? Tem. A gente tem muito amor pelo aquilo que a gente faz. Mas a gente precisa saber outras coisas também. É aquela caixinha de surpresa, né? Eu tô ali com a minha namoradinha, eu amo ela, assim, tá tudo apaixonado. A época da paixão é linda, né? Tudo lindo, né? Mas aí quando a paixão vai acabando, a gente vai ver que a gente vai precisar, o que sustenta, né? O que sustenta? Né? E aí é que eu falo assim, então assim, se prepare. Se prepare. Não dá também pra gente falar assim, agora eu estou preparado, eu vou. Tem hora que realmente você vai ter que ir sem se preparar mesmo. Mas o mínimo que você conseguir, fazer uma liçãozinha de casa, se programar, né? Que você conseguir, faça. Não vai de peito só. E trabalha com cenários reais, assim, né? Porque o que eu vejo, o empreendedor, ele é muito otimista. E ele trabalha sempre com um cenário muito positivo aqui em cima. E às vezes a gente tem que trabalhar com cenários ruins. Justamente para se prevenir, não, se isso aqui acontecer, aonde que eu vou buscar recursos? Porque empreender é isso, é investimento, né? Você recebe um valor, mas você precisa reinvestir, né? Investir. E é justamente isso, Kétria. E qual que é a nossa dificuldade hoje? Quem nos dá essa projeção? A gente sabe fazer essa projeção de entender como que vai ser nosso mercado no primeiro ano? Muitas vezes a gente não sabe. A gente tem que contratar e buscar pessoas que saibam fazer isso pra gente, né? É um investimento necessário também. Investimento necessário, porque aí você consegue ter um caminho mais claro, né? De saber assim, olha, esse ano, por exemplo, minha empresa vai faturar só X, eu tenho consciência disso e eu preciso buscar recursos em outros lugares, né? Então, quando você tem esse planejamento, você trabalha de uma forma mais clara, sua visão fica mais clara e você, falar do outro, consegue se desenvolver mais, é o que eu penso. Que bacana. E até porque, assim, você é o líder, que você tem que estar motivado, você não pode estar lá preocupado com o caixa financeiro, né? E você é a inteligência, né, estratégica do seu negócio. Então, se você estiver muito ocupado com essas questões administrativas, por exemplo, você não consegue dar a atenção técnica que o seu produto precisa, né? E hoje, vamos falar assim, não 100%, né? Mas boa parte das pessoas que abrem uma empresa hoje, elas abrem justamente porque elas sabem fazer alguma coisa e querem colocar em prática. Então, eu sabia mexer com nematóide e eu, então, fui abrir um laboratório, né? E aí, então as pessoas, elas entram já com o quê? Com o serviço braçal, com a operação. Então, eles são operacional, né? Quando a pessoa ela entra com o operacional, é muito difícil ela conseguir sair do operacional para fazer o quê? Uma administração, por exemplo, uma liderança, estudar uma liderança, uma forma de liderança. Às vezes até o comercial, né? Se ela não tem essa estratégia de venda, não adianta ela entregar um bom produto se ela não consegue vender, né? Exato. Então, qual que é a dificuldade hoje que muitas pessoas vendem cursos sobre isso? Fazer com que o pequeno empreendedor saia do operacional. Porque é difícil, porque quando um pequeno começa, ele começa com tudo. Ele começa sendo tudo, né? Ele é multitarefa. Financeiro, a estratégia, o operacional, o comercial, tudo. Então, uma dica que eu dou hoje, assim, por experiência própria, se você é um empreendedor operacional, se você se identifica no operacional, contrate um administrativo. E se você é do administrativo financeiro, contrate um operacional.
Mas, uma coisa que eu falo, sempre o administrativo financeiro, ele tem que existir na sua empresa. Desde que ela está ali nascendo, antes dela nascer, nos projetos para ela nascer, o administrativo financeiro ele já tem que existir na sua empresa. Isso pode economizar muita dor de cabeça lá na frente, né? Muito. E sabe de uma coisa que a gente que não é do administrativo financeiro, que é do operacional, por exemplo, eu sou do operacional, né? Eu fico pensando assim, a gente faturou lá, tá trabalhando, a gente faturou. Quando um dinheiro cai na sua conta, né, e a empresa ali tem um faturamento bom, sobrou um dinheirinho. Aquela pergunta que a gente faz, pelo menos, né? Eu me fazia essa pergunta. O que eu vou fazer desse dinheiro? Eu pago conta? Eu vou reinvestir esse dinheiro? Faça um caixa? Faço um caixa? O que eu vou fazer desse dinheiro? Como você falou, a gente não foi treinado para isso. A gente não foi treinado para estar mexendo ali com dinheiro. Óbvio que tem muita gente não estudada, inclusive, que tem esse feeling já tem natural. Esse feeling né? natural. Às vezes veio de família, ou às vezes mesmo a pessoa conquistou isso ao longo do tempo, né, de estudo, né? Mas é uma dúvida que eu falo assim, muito grande, né? O que eu vou fazer desse dinheiro? Porque dinheiro, aquele velho ditado, dinheiro não leva desaforo. Então, se você faz um investimento errado, você compromete toda a sua empresa, né? E toda a estrutura, né? Tudo que você pensou e acaba não sendo eficaz. Exato. Acontece, às vezes a gente mesmo sendo estudado, fazer um investimento errado, acontece. E é natural, tá dentro da margem de erro, né? Que o empreendedor inicial tem, né? Não só os iniciais, os grandes também, né? Mas, eu falo assim, é melhor a gente errar estando preparado, né? Do que a gente errar sem estar preparado. Com certeza. Que legal bater esse papo com você. A gente falou de uma área a gente falou de vários assuntos, mas eu tenho certeza que as pessoas não vão mais esquecer dos nematóides. Os nematóides. Eu tenho certeza que o produtor que assistir esse episódio aqui, esse podcast, ele vai lembrar de fazer análise de nematóides, com certeza. Tem que fazer, gente. Tem que fazer análise de nematóide. É muito importante. Eu sou apaixonado, né? Então, assim, nematóide é algo que realmente me faz brilhar o olho pro agro, né? Que legal, acho que a gente viu muito isso hoje, assim, um sorriso e o olhinho brilhando, muito bacana. Vinícius, eu quero te agradecer por esse bate-papo, acho que você esclareceu muitos pontos, falou principalmente das dores de empreender, né? Porque é isso, a gente tem que falar da realidade também, não é só trazer os louros, né? Nossa, olha como eu cresci. Mas eu vejo hoje que o mercado realmente está expandindo, né? Existe espaço. Então, quem estiver preparado vai conseguir ocupar esse espaço. É isso. Oportunidade a gente tem, né? Mas a gente também tem muitas pessoas aí que se arriscam muito, né? Então, tem aqueles que estão entrando no mercado se arriscando. Alguns vão dar certo, outros não. E tem aqueles que já entram mais preparados. Alguns que também estão preparados vão sair, outros, a maioria vai ficar, né? Então, assim, tem espaço para todo mundo, mas igual você falou, a gente tem que se preparar para estar nesse mercado. Que legal. E quem quiser contratar o seu serviço ou entender mais de nematóides, onde que a pessoa te encontra? Olha, pode encontrar no Instagram da BL Agronegócios, tá? Só colocar lá BL Agronegócios, vai aparecer lá o laboratório. Ou até mesmo pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, 649-9947 9622, tá? Olha, interessante. Passou o WhatsApp particular, hein? Porque sempre as pessoas querem tirar dúvida, elas já mandam mensagem para mim, né? Então tá tudo certo. Muito bem, que legal, bacana. Quero agradecer de novo a esse bate-papo. Acho que foi uma oportunidade muito legal de conhecer um pouco mais sobre a área e você deu vários insights, assim, principalmente para as pessoas que estão querendo empreender. Eu acho que isso é muito bacana, essa análise mesmo, assim, da realidade. A realidade. Catherine, eu que te agradeço. Eu falo assim, no agro pode mesmo. No agro pode. Pode mesmo, estou muito contente de estar aqui, né? O agro pode estar sendo um sucesso. Eu te desejo muito sucesso nesse podcast que eu estou vendo acompanhando e tá assim, sensacional. Então, parabéns, uma empreendedora que está aí preparadíssima, né? E está vindo para ficar no mercado. Parabéns. Que legal. Assim como você, eu também divido essas dores, né? Porque eu e a Samira, que é a minha sócia,
Nós estamos há 4 anos empreendendo, a gente sabe de todos esses desafios, e é isso que você falou, por mais que a gente está preparado, a gente estuda para isso, a gente se planeja, os desafios eles sempre vão acontecer, sempre. E aí eu entendo que o ponto de equilíbrio do nosso resultado é sobre você aprender a administrar esses desafios. Sim, nossa. Esse é a chave para você se manter, sabe? Como você recebe os desafios e como você age na hora dos desafios. Porque enquanto tudo está funcionando, é lindo. Mas quando o problema acontece, né? É aquela famosa gestão de crise. Como você faz uma gestão de crise do seu negócio? E eu acho que a gente aprende muito com as experiências. Realmente, isso que você falou, assim, agradeço por você ser um telespectador aqui do nosso podcast. Eu tenho aprendido muito, né? Minha família é do agro, eu tenho essa veia já desde muito cedo, mas eu tenho aprendido tanto recebendo as pessoas aqui, porque cada pessoa tem a sua experiência de vida, né? Ela acrescenta muito para a nossa vida. Então, assim, para mim está sendo fantástico. É assim como você falou que o seu olho brilha. Eu amo fazer isso aqui, eu amo ouvir as pessoas, né? Eu sou jornalista, trabalhei muitos anos em TV, então eu fazia muita entrevista. E poder voltar quase 10 anos depois, né? Eu continuo trabalhando com vídeo, né? Mas poder voltar a entrevistar pessoas e ouvir o conhecimento delas, para mim é fantástico. Assim, eu brinco, né? Até esses dias a gente recebeu aqui o Danilo da Casa Vitor. E ele falou assim, até o vinho chegar dentro dessa garrafa é só trabalho. E é isso. Eu brinco que até sentar aqui nessa cadeira é só trabalho, porque tem a produção, tem a edição do material, né? Tem a agenda dos entrevistados que tem que conciliar, tem que dar tudo certo. Mas sentar aqui e ouvir vocês é um prazer, eu fico muito feliz. Bom, eu te agradeço muito e pode ter certeza que tá sucesso. Porque eu falo assim, essa diversidade, sabe por que assim, esse agro tem essa diversidade? Eu vou puxar a vinheta, porque no agro pode. Muito bem, que legal. Gente, com esse programa Alto Astral, a gente se despede por aqui. Obrigada mais uma vez, foi um prazer. E essa minha camiseta aqui, você encontra lá no Instagram da Catarinas T-Shirt. Tem uma coleção inteirinha lá de camisetas do agro também, porque no agro pode. A gente se vê na próxima semana. Até mais! Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. A Catarinas T-Shirt também acredita no agro. Confira os modelos de camisetas exclusivos em catarinast-shirt.com.br.